E aí, pessoal, sou o Rafael Maia. Oi, gente, meu nome é Michele Duge. Você está assistindo o Divã da Tribuna. Uma pergunta para você. Você tem controle sobre sua vida? Será? Tem mesmo? Olha, eu estava conversando com a Michele aqui antes da gente começar o vídeo e, olha, fiquei meio em dúvida, hein? Depois do que ela me falou aqui. Vamos ver se você tem controle mesmo sobre sua vida depois do que ela falar para você. E aí, Michele? Você que estava falando para mim antes ali fora, que às vezes a gente acha que tem controle sobre a nossa vida, mas muitas vezes a gente acaba sendo levado pelas emoções dos outros, acaba sendo levado pelo impulso dos outros e a gente nem percebe, né? Não percebe. Pelas emoções dos outros e principalmente pelas nossas próprias emoções. Então, às vezes a pessoa ela quer fazer escolhas na vida dela, mas sem entender o que está acontecendo com ela. Então, às vezes ela fica chateada, ela fica com raiva, ela fica triste e ela não sabe muito bem o que está acontecendo dentro dela. E aí ela quer fazer uma escolha, muitas vezes baseada nas emoções dos outros. Por exemplo, como você estava falando, nas emoções dos pais. O pai queria muito que o filho fosse advogado, né? Então ele traz todo aquele desejo, toda aquela felicidade, aquela alegria para o filho, dizendo, olha, eu gostaria que você fosse advogado. E muitas vezes o filho, no caso, a gente está falando aqui um exemplo, o filho às vezes não sabe muito bem o que ele está sentindo, qual é o desejo dele, qual é a emoção dele em relação ao curso de direito. E aí ele vai na onda do pai dele. Então é importante se questionar. O que eu sinto? O que eu estou sentindo? Será que eu gosto? Será que eu não gosto? Será que é uma coisa que me traz prazer? Não me traz? Será que eu tento sempre corresponder às expectativas dos outros? E além de não saber qual é a emoção, ele não consegue expressar, né, também. Não consegue expressar também. Isso é bem importante, Rafa, porque às vezes a pessoa ela não tem o autoconhecimento, ela não consegue reconhecer as emoções dela, então ela não consegue dizer para o outro o que ela está sentindo. Então, por exemplo, às vezes eu percebo algumas pessoas que têm alguns conflitos no casamento, por exemplo, né? Ou no Você relacionamento. Tá olhando pra mim, Michele? Que isso? Vai super bem lá em casa. Brincadeira. As pessoas, então, às vezes têm alguns conflitos no relacionamento e elas não sabem muito bem como lidar com isso. Às vezes a pessoa chega em casa, tá nervosa, tá chateada e vai explodir com o companheiro. E às vezes não tem nada a ver com o companheiro, tem a ver com ela mesma. Porque ela tá insegura, às vezes ela tá triste, ela tá chateada, ela não tá se sentindo bem com ela mesma. Então, em vez de pedir pro parceiro, olha, me dá um apoio, me passa segurança, eu não tô me sentindo legal, me elogie, me fale que você tá aqui comigo. A pessoa não consegue falar isso e ela faz o quê? Não tem controle sobre as emoções e acaba explodindo. Então, o quanto é importante ter conhecimento das emoções, que assim você vai ter um maior autocontrole. E aí quando a pessoa ela descobre essa raiva que vem de uma hora para outra, que ela estava presa dentro dela e ela explodiu, o que uma pessoa deve fazer quando chega nesse ponto? Ela tem que tentar entender o que me desencadeou essa raiva. O que aconteceu antes comigo? O que está acontecendo comigo? Em que momentos que acontece essa raiva? Bom, eu vou tentar entender o que está sendo o gatilho dessa raiva. Entendendo o gatilho, tentar se aprofundar mais nisso. Então, Michele, eu tive raiva porque eu não consigo lidar com a frustração, por exemplo. Porque quando alguma coisa na minha vida não dá certo, eu acabo explodindo. Opa, tá, mas por que será que você acaba explodindo? Como será que você pode começar a lidar melhor com as suas frustrações? Será que você foi ensinado a lidar com as suas frustrações? Porque às vezes ela não foi ensinada, educada dentro de casa. Às vezes os pais deixaram ela fazer meio que tudo, ela, né, era o reizinho da casa, então não aprendeu muito bem como lidar. Não teve frustração quando era, né? Não aprendeu a administrar. Na fase pequena dela não teve frustração. Exatamente, e aí ela faz o quê? Explode. Por isso que a gente tem que saber o que desencadeia e o que tem por trás desses fatores que desencadeiam. Então, a gente está dando alguns exemplos aqui, mas você também pode perceber em outras situações além dessas que a gente está falando, né? E aí eu evito essa situação? Percebi que eu fico nervoso, eu me desencadeio a raiva porque eu vejo que as pessoas não estão fazendo as coisas da forma que eu queria que elas fizessem. E eu tenho que evitar essa situação? Não, pode ser um grande problema se evitar, porque não dá para evitar lidar com frustração, por exemplo. Né? A gente não tem como evitar, a gente vai passar por frustrações. Então a gente não pode evitar, porque se a gente evitar, depende, talvez algumas situações dê para evitar, sabe, Rafa? Mas nesse caso especificamente, não dá para evitar. Mas tem que tentar
aos pouquinhos, desenvolvendo a habilidade para lidar, se colocar diante da situação para conseguir desenvolver ferramentas para lidar com isso aos pouquinhos. Mas nem tudo, por exemplo, se for uma briga de casal, a pessoa pode se distanciar para não ter muita briga, para não ficarem jogando naquele lixo momento, um no outro, né? naquele momento esperar acalmar os ânimos e no momento que estiverem mais tranquilos poderem sentar e conversar e colocar o que precisam ser colocado. A comunicação é muito importante também. E como é que eu faço para ter o controle da minha vida, Michele? Reconhecendo os sentimentos, tendo o autoconhecimento. Na verdade, não é que a gente vai ter controle 100% da nossa vida, mas a gente vai ter um conhecimento maior sobre a gente para fazer as escolhas melhores que a gente puder, para ter os comportamentos mais adequados possíveis dentro do que aquilo que a gente acha adequado. Cada pessoa vai avaliar o que ela acha adequado para a vida dela ou não, mas ela vai ter mais controle se ela entender as emoções, o que está acontecendo dentro dela. Aí ela vai estar mais consciente das questões aí. Legal. Conheça-se melhor, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, até.